Olá, bom dia, agora 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Sejam bem-vindos, está começando por aqui mais um, nossa revista radiofônica nas ondas da... Vem com a gente, tem informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso no papo dessa terça-feira, dia 12 de dezembro de 2017. Corrida ao Planalto. Gilmar Mendes diz que Tribunal Superior Eleitoral pode cassar eventual diplomação de Lula e Bolsonaro. Já já você vai saber o porquê. Contra-ataque. Após tentativa de atentado em Nova York, presidente Donald Trump volta a defender a pena de morte para terroristas e a reforma do sistema migratório americano que ele considera permissiva demais. Realidade alternativa. Em um filme da Netflix com estreia prevista para o dia 22, Will Smith interpreta um policial racista. A gente bateu um papo com o ator sobre essa produção, o longa Bright, daqui a pouquinho na nossa conversa. Esses são alguns destaques do Morning que está abrindo as portas dessa terça-feira. Bom dia, Paulinha. Eu continuo um pouco afônico, aqui mandando bala nesta condução e já passo a bola para você, querendo saber da hashtag do dia. Você está maravilhoso, Edgar. Hoje eu quero convidar todo o Twitter, todas as pessoas do Brasil e do mundo para mostrar o Walter Mercado que tem dentro de você. O Walter era aquele das previsões, era ele? Exatamente. Era do famoso na televisão, né? O meu cabelo é inspirado em Walter Mercado, inclusive. Boa, é por boa, isso que eu tô assim ruiva. E a gente vai exercitar exatamente isso, Edgar. Hashtag previsões 2018. O que é que vai acontecer nesse próximo ano? Teremos políticos presos ou soltos? Não sei. Teremos séries novas, boas, ruins? Faustão vai errar novamente o nome de Pablo Vittar? Vilar? Não sei, até eu tô confusa agora. Pablo Pilar agora? Não sei. Fátima Bernardes vai se casar com seu jovem parceiro? Não sei. Muita coisa pode acontecer no ano que vem e é por isso que eu sei que vocês do Morning Squad vão levar essa hashtag para os assuntos mais comentados desta manhã. Hashtag previsões 2018. Tá na hora de apostar em coisa nova pro ano que vem, Edgar, é isso. Aqui pelo WhatsApp você também pode fazer previsões. Vai lá, solte-se. O que você acha que vai acontecer em 2018, hein? 11 931 17 1009, beleza? Faça a sua previsão, mande pro nosso WhatsApp. E no mais, o Morning Show pode ser visto também pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br. Temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp e os nossos perfis nas mídias sociais. Temos no Instagram, tem o nosso perfil do Facebook com conteúdo extra, passe por lá, deixe o seu joinha. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. A Amanda Garcia, aqui do nosso plantel da Jovem Pan, tá com a gente no estúdio. Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal. Bacana, que você venha mais vezes aqui. Tô gostando da sua frequência assídua aqui no Morning Show, viu, Amanda? Bom, você vai trazer pra gente, aliás, um material bem valioso aqui pro Morning Show. Você fez uma entrevista com o Will Smith, a gente quer saber, né, o que tem nessa tua entrevista, qual foi o papo que você levou com ele. Ele que tá protagonizando, como eu falei na abertura do programa, o longa-metragem Bright, da Netflix, que vai estrear agora dia 22. Então vamos lá, o que você conta pra gente? Quem é esse tal de Daryl Ward? Então, vamos lá. Bright é o filme original da Netflix, é o primeiro com o Will Smith. E traz assim, é uma história bem diferente. Ele é um policial até e nada de novo, né? Sim. Mas o parceiro dele é um orc. Que tal? Um orc. Explica pra Edgar Caramba, o que é o orc é um monstrinho. Tá É um monstrinho. Meio vibe Senhor dos Anéis. É um monstrinho. Aquele tudo monstrinho bem. ali. Entendi. E ele vive numa sociedade, é um futuro meio distópico, assim, mais pra frente. Mas o que acontece? Agora ele se vê na posição de um policial que tem como parceiro um orc. E todo mundo olha meio torto, né? Sabe como é. Então, assim, o Will Smith, ele próprio disse que ele é um policial racista. Aí você fala, pô, assim, né, meu? Racista contra orcs. Aí ele explicou nessa entrevista. Primeiro eu queria dizer que ele é um cara muito legal.
Todo mundo conhece o Will Smith, Ele tem né? cara de gente fina A gente mesmo. conhece ele nos filmes, mas na telinha pessoalmente ali. acho que a gente teve uma oportunidade na Comic Con de descobrir que ele é muito Maravilhoso. dedicado a ser legal na vida real também. Sim, exatamente. E não é forçado, não é uma coisa forçada, é muito natural pra ele. O que ele fez na Comic Con, né? Ainda bem que você falou sobre isso. Ele foi com uma máscara de orc no meio da galera. Ele Ninguém entrou sabia lá, que era ele. Ah, Ninguém que sabia. demais. Chegou no painel lá da Netflix, no stand, né? Subiu num tablado, tirou a máscara e a galera foi a loucura. A loucura, foi muito legal. E essa entrevista ele explicou um pouquinho desse lance racista. Tem um clipe aí que o Bruno pode soltar pra gente. É um pouquinho longo, tá em inglês, mas eu vou explicar o que ele disse. Manda lá, Bruno. Aí tá o diretor, né, que é o David Ayer. To play a cop who was racist against orcs, right? So it was a really interesting flip to be the character Ele fala justamente that que é muito was interessante elevated on the social estar do outro lado. Ser o Então, assim, racista, né? Ser o racista da história, que tá na... Porque assim, ele também contou que já passou por isso, já passou por essa situação de ter abuso da polícia e tudo mais. Aí ele falou que essa mudança no paradigma, que todo mundo espera estar acima da hierarquia justamente para olhar para baixo pro outro. Aí ele diz que nesse filme ele pôde estar do outro lado e foi algo inédito para ele. E também, mas eles batem muito na tecla que é um filme de diversão. Então, Sim. esse lance de racismo e tudo mais é bem suave. Ele disse que foi uma escolha dele, do diretor que também estava ali, o David Ayer, que é o de Esquadrão Suicida, que eles trabalharam juntos. Ele falou que é bem suave, que ele é um filme divertido. É pra família inteira e não vai ser algo super pesado. Ele também contou que na carreira dele ele sempre procurou balancear isso. Ele sempre quis ser um filmaço, assim, um blockbuster, aquele filme que todo mundo quer assistir, mas que no final você fica pensando um pouquinho no que aconteceu. Nem estreou ainda o filme, né, gente? Vocês estão sabendo, 22 de dezembro só. Mas aí ele já engrossou o couro, e esse é o segundo clipe, ele quer já a parte 2. E que tal? Já pensou? ele Já já uma sabe franquia, tudo. já começou Olha lá. sendo uma franquia, né? Tem aí a segunda parte. You kind of need the fans to want another one. So there's so many things that felt like unexplored, and we just touched on ideas. So Tem coisa ainda pra ser Ele mostrada. falou que assim, o universo inteiro, porque assim, não são só orcs, tem elfos, Sim. tem fadas. Tem É um toda essa mundo história. maravilhoso, É um mundo Edgar. que tem um monte de elemento que a gente conhece de livros e filmes por aí. Assunto Ele não vai juntou todo faltar. mundo. Então ele convocou os fãs, ele falou assim, ó, pessoal, pressionem a Netflix, foi isso que ele disse. Pressionem a Netflix que dia 23 de dezembro a gente conversa. Onde é que foi essa entrevista, essa coletiva? Foi por causa da Comic Con, né? A Netflix organizou pra apresentar esse filme pra gente. Então foi lá, toda a imprensa se reuniu e eles apareceram. Foi fim de semana agora? Foi ontem. Foi Essa coletiva ontem, aconteceu ontem aqui em São Paulo. E aí, Às vezes eu vamos fico lá. achando que isso já tá tudo em contrato, tudo É claro feito que tá, vai ter uma Sim. sequência rola uma certeira. conversa Assim, pra assim. gerar uma Só se for um expectativa, fiasco né? clamoroso que eu duvido. Exatamente, a Netflix tem como ter esse parâmetro, Uhum. porque eles conseguem medir exatamente as exibições, qual é o público que está assistindo e até direcionar depois o projeto para aquele nicho, né, que mais gostou, que mais assistiu, É o tal que do repetiu, algoritmo, né? que repetiu o play. E o Will Smith, ele é um personagem bastante interessante, né, porque é um cara que fez muito sucesso na TV com séries, né, o Maluco do Pedaço, inclusive ele até cantou a música da abertura e a galera Aquela também foi a clássica. loucura porque fez muito sucesso aqui no Brasil. Faz extremo sucesso também nos cinemas e é um cara respeitado porque ele faz mesmo esses filmes blockbuster, que Sim. não são filmes cabeça, mas também muitos filmes emocionais. É um cara que investe pesado na indústria do cinema, então é muito respeitado, tanto que tá sempre no Oscar, Sim. né? É engajado nas causas raciais e até agora ele tem levado a bandeira da Netflix pra frente, porque em Cannes houve aquela discussão muito grande a respeito desses filmes que são lançados só por streaming e não nos cinemas, mas que no caso de Cannes concorreram a premiações, né? Não é o caso de Bright, que eu acho que nem é um filme feito pra prêmio, Não. é um filme pra mercado, Exatamente. mas a Netflix tem outros filmes que foram feitos mais direcionados pra prêmio. E aí ele fez uma defesa muito interessante da Netflix em Cannes. Porque ele tem 2 filhos que até são bastante famosos, o Jaden e a Willow. Smith e a Willow Smith, e que são super consumidores, né, de cultura pop, de arte e tal. E aí ele falou o seguinte, que os filhos dele são da geração Netflix e consomem realmente muita coisa por streaming, mas nunca deixaram de ir ao cinema
e de considerar aquele filme que está ali também como uma outra forma de arte e uma forma digna de ir lá e se consumir também. Então ele é um dos atores que está nesse grupo que acredita que ter um filme por streaming não exclui fazer cinema, arte, e que ele acredita também que essa geração não vai excluir o cinema só por existir um filme que é só transmitido por streaming. Boa, dia 22 então. Tá 22 chegando, de tá aí. Tá aí, né? Bright com o Will Antes do Smith Natal. no papel principal ali, vivendo, como a Amanda trouxe pra gente a informação que a gente viu aí, né? Um policial racista contra os orcs. Pois é, mas aí eles acabam virando parceiros, viu, gente? Não é spoiler isso, tem no trailer. Ficam Eles amiguinhos. Ficam amiguinhos. Que O que eu beleza. acho legal também é que é o segundo filme na mesma linha de Okja, né? Que parece ser uma coisa muito surreal, né? Orc, policial, mas que na verdade trata de coisas humanas, né? Como, por exemplo, a discriminação racial e alguma outra questão que a gente vai Segregação. exatamente ver dentro do filme. Boa, obrigado, Amanda. Muito obrigada, gente. Valeu. Olha aqui, a gente sai da ficção e parte pra realidade, que muito bem poderia estar dentro de um filme, porque são cenas incríveis, né? Vamos lá, girando o assunto aqui no Morning Show, vamos falar do Homem da Mala. Não é o novo longa, não. É a realidade brasileira. O ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, que virou réu nessa terça-feira, né? Vamos falar dele. Com o José Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília. Olha, o Trindade, não se pode mais nem receber aí 500 mil reais numa mala, sossegado. Não tem mais sossego hoje em dia. Que a justiça já vai cair em cima da gente por conta disso. Aí fica difícil pra gente trabalhar aí. Ajuda a gente aí, Zé Maria. Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, lá atrás, quando apareceu a primeira fita cassete com gravação ali, denunciando corrupção, eu previ, eu falei, olha, nós vamos ver corrupção com imagem. Ninguém acreditou. Aí veio aquela CPI dos Correios, lembra? Do cara recebendo com certo desapego aquele dinheiro todo que acabou iniciando o processo chamado mensalão, né? E eu agora vou dizer, Edgar, nós vamos assistir corrupção ao vivo. Você Um vai reality show, né? Você vai ver isso ainda. Ô, Trindade. Eu estou afirmando aqui. Ô, Trindade. Pois não, Será por streaming também? Você escolhe o deputado que você quer ali? Eu quero ver o que você que tá roubando agora. Olha aquele ali, olha que safado. Ô, Trindade, você falou aí da fita cassete, eu logo me lembrei que saíram, depois que foram lançadas as fitas cassetes, tal, saíram aquelas versões de 90 minutos, que eram as fitas mais longas, onde você podia fazer a sua compilação ali com mais músicas, tal. E embolava tudo. Né? Embolava tudo, enrolava, tinha que ir com a caneta Bic lá rebobinar a fita. Mas você, hoje em dia, essa fita de 90 aí teria pouco tempo para registrar tanta falcatrua. Né? Seria uma montanha de fitas, Edgar. Eu faço umas palestras aqui em algumas faculdades exatamente sobre a tecnologia e a influência disso nas reportagens, né? E eu levo a fita. Você acredita que tem gente que não conhece fita? Aí eu tiro do meu gravador digital, última geração, uma memória de 64 gigas e falo, olha, isso aqui equivale a uma montanha dessas fitas. Aí todo mundo fica assim, ó. Aí eu falo, isso não tem muito tempo, é só 25 anos. Aí todo mundo morre de rir. Quando eu olho a plateia, ninguém tem 25 anos. Então o tempo é relativo também, né? Vamos lá, vamos partir pro ex-assessor então, vai. Virou réu, né? Virou. Olha, isso mostra que a primeira instância funciona e é rápida. E aconteceu aqui em Brasília. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, decidiu que quando a Câmara não aceitou a denúncia contra o presidente Michel Temer, o processo então foi desmembrado, já que os outros não foram julgados na Câmara dos Deputados, e o caso Rocha Loures caiu na Justiça Federal, na 10ª Vara daqui de Brasília. E aí a denúncia foi apresentada e o juiz aceitou a denúncia, ou seja, ele se transforma em réu. Isso significa que o processo está iniciado, né? E aí ele vai apresentar a defesa dele e o Ministério Público vai apresentar de novo as razões. Mas o juiz já antecipou que existem razões e provas suficientes, como imagens, depoimentos e até a confissão dele em devolver a mala, e depois ainda foi lá e complementou, devolveu mais 35 mil reais que tinha esquecido em casa, sei lá.
Tinha dado aquela mordida, né? Ô, Tonholi, você sempre fala você usa a expressão tosse de fundo nervoso aqui nos seus comentários. Sim. O que você poderia comentar pra gente? O que vai dar nesse caso, primeiro, do Rocha Loures, se essa, na tua opinião, vai dar em alguma coisa? E aquela corridinha nada atlética que ele dá com a malinha saindo da pizzaria. Aqui do lado de casa, eu moro ali perto da pizzaria da Pamplona. Aliás, é boa a pizza lá. É boa a pizza, meu. Antes de eu falar de tosse de fundo nervoso, de novo, cough, 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 eu quero lembrar um pequeno detalhe, que o Rocha Loures, ele virou réu por fazer lobby no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Meu caríssimo ouvinte, o que é o CAD? Você lembra daquele belíssimo filme Siriana, que mostrava o lobby da indústria de petróleo, a CIA fazendo lobby para os Estados Unidos pegarem petróleo daqui? Né? Bom, o CAD é um órgão que impede que você monte cartéis para combinar preços. Agora eu me pergunto ao Zé Maria Trindade, por que o Rocha Loures recebeu inicialmente 500 mil para fazer lobby da JF no CAD? O que a JF, que congrega a JBS, gostaria de fazer no CAD? A gente sabe que o Ministério Público já tem investigações que remontam ao governo Lula, em que se pagava para colocar conselheiros no CAD para deixar passar fusões de empresas. O CAD, ele foi feito para impedir que empresas se fundam e que assim façam cartel e não tenha livre concorrência de preços, e a cartelização da economia, o que é um dos piores crimes do capitalismo. Aí eu pergunto para Zé Maria Trindade, por que o CAD é tão importante para essa gente? Olha, Tonholi, eu costumo dizer que esse pessoal da JBS aí montou um sistema parecido com um gafanhoto, né? Chega aquela nuvem, come tudo, vai embora e come ali na frente. Representantes de frigoríficos regionais me disseram aqui que a situação é muito grave no país. Essa empresa desorganizou o sistema. Como ela fazia? Chegava, comprava uma planta, se chama planta, né, de frigorífico, não para que fosse usada, mas para evitar concorrência, e fechava em seguida. E aí fazia com que os fazendeiros, os produtores de gado, né, vendessem só para a JBS. Comprava para desmobilizar, como é o termo, né? E aí eles ficavam como únicos compradores. Então eles definiam o preço da arroba de carne da maneira que queriam. E com a saída deles, deixou um sinal ali de terra arrasada. Será muito difícil remontar aquelas plantas antigas para restabelecer a concorrência, né? Que é muito importante na economia do país. Então é isso. Eles queriam se precaver desses processos do CAD, por exatamente esse crime que você está citando aí de concentração da economia. Vamos lá, Trindade, mais algum assunto para a gente tratar nessa terça-feira? O que você pode nos dizer? Pois é, muito importante, e já que falando de cinema, lembra daquela frase assim, prendam os suspeitos de sempre? Aqui é assim, quando se quer alguma coisa no Congresso Nacional, libera a emenda. O presidente Michel Temer liberou as emendas, aqui só se fala na reforma da Previdência e dizem que agora é a hora. Edgar, eu acho que o presidente Michel Temer dá tanta importância assim para que o Congresso e nós esqueçamos dos outros problemas do país e passamos a achar que a Previdência é tudo. A Previdência é sim um problema, mas não é o único, não. Tá certo, Trindade. Obrigado, um abraço para você em Brasília. Muito bom dia. Agora vamos aqui com um destaque internacional. Caio, ontem você trouxe pra gente, já na reta final do Morning Show ali, né, a respeito das as primeiras informações, né, sobre uma tentativa de atentado em Nova York. Como é que essa história se desenrolou? O que a gente pode dizer? Tá desenrolando ainda, Edgar, ainda vai dar muito pano pra manga. O ataque em si, aliás, bom dia pra todo mundo, né? Não tinha falado ainda no microfone. O ataque em si não foi tão grande, Edgar. Inclusive, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, está tratando como uma tentativa de terrorismo e tal. Um bengalês, um jovem de 27 anos, até deixa eu pronunciar aqui, tentar pronunciar o nome dele, Aqaed Ullah. Ele estava andando ali por Nova York, teve a brilhante ideia dias antes de soltar uma bomba em Nova York, num terminal de ônibus. Como todo mundo viu ontem, Port Authority.
Ele tentou estourar uma bomba. Parte da bomba que ele estava carregando no corpo dele não estourou. Ok, o desenrolar é o seguinte: o país dele, Bangladesh, já lavou as mãos. Falou o seguinte: terrorista é terrorista e tem que ser apresentado à justiça. Ou seja, já deixou claro, não vamos em prol desse cara, a gente não vai ajudar ele. As autoridades estão fuçando a vida dele, mas não vai dar muito desenrolar esse caso porque feriu levemente 3 pessoas, o maior prejudicado foi o próprio jovem que estourou a bomba. Porém, foi uma grande abertura de porta aí que o Trump estava esperando. Esse foi o segundo ataque, ou tentativa de ataque de terrorismo nos Estados Unidos em 2 meses. O Trump já foi ontem berrar, chamou a Sarah Sanders, que é a porta-voz dele, e reuniu a imprensa inteira e falou: é o seguinte, a gente vai começar a pressionar mais agressivamente ainda as sanções que a gente quer contra os imigrantes. Eles querem fechar, já estão fechando o país, já fechou para 8 países, não vai mais conceder visto, a maioria é muçulmana, e ontem o Trump virou e falou que voltou a defender a pena de morte para terrorista e disse que a imigração americana é muito falha e inclusive permissiva. Essa é uma discussão que já vem há muito tempo e inclusive ganhou mais força ontem com essa tentativa de ataque do jovem. Permissiva foi a palavra que ele usou, porque ele acha a imigração americana bastante falha. Então, olha, eu vou passar para você. Você acha que essa posição do Trump dizendo que o sistema migratório é permissivo é persistente, é consistente, Tonholi, você acha? A gente já falou... Ele que falou do muro, né? Logo na campanha, vou fazer um muro no México, bloqueou esses países muçulmanos, né? Fechou o cerco contra esses imigrantes muçulmanos. Você tem que pensar uma coisa. Curiosamente, uma pesquisa trazida pelo Instituto Pew, P-E-W, mostra que os votos judaicos foram 3 vezes mais para Hillary Clinton do que para o Trump. A quem o Trump estaria defendendo? Ao sionismo antigo? Porque o sionismo moderno, ele não é a favor da decisão do Trump. Tanto tem muitos judeus nos Estados Unidos que criticaram essa história de reconhecer Jerusalém capital. A quem o Trump está sendo fiel ao tomar essa decisão? Vamos pegar 2 coisas. Primeiro, ele foi fiel ao seu eleitorado ultracristão, que quer ver Jerusalém como uma capital praticamente cristã. E ele foi fiel àqueles rednecks do sul, que foram os caras que sempre foram a favor da escravidão, e que foram os caras que sempre foram contra o imigrante. Eu já falei aqui, acho, há algum tempo, mas vale a pena lembrar, isso é tão forte que o cidadão quênio, o magnata William Randolph Hearst, ele que inventou a história de se criar um muro para separar os Estados Unidos do México. Tanto quando você pega esses desenhos, né, tipo da época do Pernalonga, você pega que tem um mexicano de sombreiro dormindo, preguiçoso, aí você pergunta onde é que tá o frango, aí o mexicano fala pro coiote, foi pra lá e continua dormindo. Quem criou a história do mexicano dorminhoco foi o Hearst. Quem criou a história de que maconha é marihuana foi o Hearst, que inventou a ideia da palavra marihuana para dizer que todo mexicano é maconheiro dorminhoco. Então uma tradição que vem dos anos 20. O Trump emendou tudo isso. Agora, o que se fala, essa decisão dele em conjunto de Jerusalém e dos imigrantes e por aí vai, segundo, tem um site muito interessante de geopolítica da Universidade de Louisiana, chamado Stratford, eles falam que você deixou um vácuo nas negociações no Oriente Médio que acaba com aquele tratado de Camp David dos anos 80, que foi assinado pelo Carter, pelo então presidente do Egito Anwar Sadat e pelo Menachem Begin de Israel. Tanto esse acordo de paz acabou levando ao assassinato do Anwar Sadat. A questão é, quem ocuparia com essa bobagem do Trump o lugar dos Estados Unidos? O Macron, a França tem influência sobre o Líbano. A Rússia tem influência sobre a Síria. A China tem influência sobre o Irã. Quem vai ocupar o lugar? O Macron, a Rússia ou a China? Nenhum deles, porque os Estados Unidos dão por ano 3,8 bilhões para Israel.
Só pra gente pontuar, então, respondendo a pergunta, Toalho, o sistema migratório americano é permissivo ou não? Não é, ele tem que ser igual ao inglês. Com todos os atentados que você teve na Inglaterra, se você vai no aeroporto de Heathrow, tem um negócio chamado Multi-Prayer Room. É a sala multi-reza. Lá tem macumbeiro, espírita, islâmico, judeu, todo mundo. E você vê na porta os sapatos das várias etnias, que você tem que deixar o sapato na porta. Tem que ter o sistema inglês, tanto que a Inglaterra rechaçou a posição do Trump. Mas ele está sendo fiel ao seu eleitorado ultracristão e ultraconservador, falando que é permissivo. Mas ele tem que adotar um modelo inglês. Um dos pontos... Fala, cara. Eu achei que você tinha cortado o microfone. Um dos pontos que tornam, ou na visão do Trump, permissivo o sistema migratório é que se você tem um green card, ou principalmente uma cidadania americana, Sim. ela pode se estender à sua família. Parentes, Mãe e pai é assim, questão de meses. Irmão e tal, aí questão de anos. Mas permite. Inclusive, o Aqaed Ullah, que foi o jovem que detonou a bomba ontem, ele tinha green card, vai perder naturalmente, porque ele está preso agora. Um green card que foi concedido por meio de extensão. Algum familiar dele tinha já a cidadania americana e se estendeu a ele. O Trump fala que isso vai completamente na contramão da segurança nacional, porque é o seguinte, Edgar, você se provou um cara legal para pegar o green card ou a cidadania americana. Você provou, você passou por todo um processo. Nada garante que o meu filho, sobrinho... seja um cara legal também, não Entendi. seja doido da ideia e tal. Então o Trump fica muito maluco com essa história. Esse é um dos pontos Ele que ele fala. entende aí uma brecha para esse tipo de ação terrorista, Exatamente. né? Ele Certo. falou, olha, não é para ter mais ninguém. Certo, vamos lá, vamos girar o assunto agora com você, Custódio. E aí, Edgar, tudo bem? Tudo ótimo, vamos lá. A ex-mulher, né, do Naldo Bene admitiu, né, ontem publicamente que apanhava do cantor. Né? É um depoimento que compromete ainda mais uma situação do Naldo que já não é boa, né? O que ela disse exatamente, Custódio? Olha, Edgar, ontem ela foi a convidada da Luciana Gimenez no programa Super Pop. E a Branca Silva, que era empresária do Naldo Bene, pode falar muito bem sobre ele, né? Eles se conheceram, ela tinha 14 anos e ele também, eles têm a mesma idade, ficaram juntos durante 15 anos e ela nunca comentou nada sobre o fato de já ter apanhado dele. E eu achei inteligente da parte da Luciana Gimenez, da produção dela, convidar a ex-mulher do Naldo para um programa e eles estavam ali conversando. Sim. E aí o pessoal lá da produção colocou o vídeo do Naldo Bene chorando, aquele vídeo que ele pede desculpa pra Moranguinho e tudo mais, pra ela assistir. Ela viu o vídeo e aí, do nada, a Luciana Gimenez pergunta pra ela, olha, você já apanhou do Naldo? E aí a gente tem um trechinho da resposta dela aí, Edgar, porque ela não foi lá pra falar isso, tanto é que ela demora pra responder, a gente vai perceber, os ouvintes do Morning vão ver que ela fica constrangida em responder, mas olha o que ela fala. Era assim com você? Ele te agrediu no casamento? Olha o tempo que ela demora. Sim. Normalmente quem agride um, agride dois. Ele agrediu. E você também, muito novinha, acabou aceitando. É como eu te falei, é uma coisa que cresce, aprisiona. Não, espera um pouquinho, só pra entender. Você apanhou do Naldo, é isso? Sim, também. Ou seja, ela confirma que apanhou do Naldo. É claro que isso tira toda a credibilidade daquele vídeo que ele fez pra Moranguinho, né? Chorando, pedindo desculpas. Não só isso, né? Não. Só o que ele já fez pra Moranguinho já não Exatamente. dá pra ter aquele vídeo, já não cabe. Só porque você falou isso, Paulinha, eu peguei aqui a denúncia que a Moranguinho fez contra ele, foi assinada pelo promotor Alexandre Murilo Graça. Na denúncia está escrito o seguinte, olha, na questão da Moranguinho, né, que no dia dos fatos, o denunciado, portanto o Naldo, após pegar o telefone da vítima, iniciou uma discussão, xingou a Moranguinho, agrediu com socos, tapas, puxões de cabelo e com um golpe dado com uma garrafa. Não satisfeito, o denunciado ameaçou a vítima de morte. O vídeo, acho que não diminui, isso aqui que o promotor assinou. Então, assim, a Branca, só pra contextualizar, o que aconteceu? Ela era empresária do Naldo, e a primeira música que bombou do Naldo, muita gente fica na cabeça com aquela vodka ou água de coco, mas antes dela, teve uma outra música chamada Chantilly. E a Branca Silva, como empresária, contratou a dançarina Moranguinho pra dançar no clipe, pra participar do clipe. E aí o Naldo Bene conheceu ela, eles não se conheciam, se apaixonou, terminou com a Branca um relacionamento de 15 anos. E não foi de uma forma muito legal, né? Eu lembro que houve uma Exatamente. polêmica, Edgar, você sabe que esse assunto muito me interessa. Eu Fala acompanho aí. essa trajetória desse casamento.
Na verdade, teve uma grande polêmica, porque foi meio isso. Ele se apaixonou, avisou que ia deixar a mulher, que era uma mulher que ele estava há muitos anos. 15 anos. Muito jovem, que era empresária dele. O filho dele fez várias reclamações nas redes sociais. Enfim, deu um maior problemão. Esse relacionamento com a Moranguinho, desde o começo já, entendeu? Foi meio assim, largou a mulher pra ficar com ela. Quando foi casar com ela mesmo, de fato, o filho também se manifestou mais uma vez, publicou em rede social. Queria? Não, ele dizia, o filho do Naldo, que a Moranguinho já tinha traído o Naldo, em que todo mundo sabia, ele era meio contra, assim, e se pronunciava sobre isso. Então, sempre foi meio, assim, com algumas polemiquinhas, pontuado por algumas polêmicas. O Naldo tem um filho com a ex-empresária, Branca. É isso. Um e o filho filho grande. não gostava do relacionamento Com do a Naldo Moranguinho. com a Moranguinho, sim. que foi por quem ele largou a mãe, então só por isso talvez ele já tivesse algum ressentimento, e depois ele dizia que a Moranguinho tinha traído o Naldo. Que absurdo, então agora ele assumir e casar com essa mulher que todo mundo sabia que já traído. Ele falou isso nas redes sociais, foi meio polêmica na época. E ontem a gente comentou aqui, né, sobre o tempo que a pessoa leva, a mulher, quando é agredida, pra falar sobre isso. A Branca Silva, desde a separação, Edgar, falou muitas coisas do Naldo, reclamou. Mas nunca sobre mas isso. nunca falou que tinha sido agredida. Então você leva um tempo mesmo, né? Eu acho que com a Moranguinho fazendo depoimento, ela reforça. Se encorajou. Então, porque é uma vergonha, né, na verdade, Edgar, principalmente quando você apanha e continua com a pessoa, né? Sim. Vem aquela pergunta, mas por que você continuou com ele então se ele te bateu? E aí você tá refém desse relacionamento. Parece que a culpa ainda é sua, né? São vícios Exatamente. do relacionamento que acabam sendo banalizados. Doentis, né? E você E fica a gravidade naquilo. disso é banalizada, né? E além disso, ela não comentou com quantos anos ela apanhou, porque eles estão juntos desde 14 anos. Ela não falou se foi com 14, com 15, mas imagina na mente de uma adolescente. Inúmeras vezes. Como que é trabalhar isso? O trauma psicológico que isso causa pra qualquer pessoa. Gente, mas pelo amor de Deus, não é uma agressão. Não existe agressão correta, nenhuma hipótese. Mas quando você tá bravo, você. Pelo amor de Deus, pá! Dizem que com a mesma raiva que você bate uma porta, você dá um tapa ou você puxa um gatilho. Só uma explicação. Mas que o que fala, você quer dizer? Você tá o que eu falando quero que o dizer é o tapinha seguinte, não dói, ele poderia... Não. O cara não pode encostar de jeito nenhum. Nem o cara, nem a mulher. Mas diga assim, não é uma agressão que deu um tapa, bateu uma porta. O cara, que você falou no depoimento, ele deu pontapé, puxou o cabelo, bateu com garrafa. Ele bateu com vontade, bateu com garrafa. Ameaçou de morte, ele ameaçou. Então não foi uma reação de 1 segundo. O que você acha, Tonholi? O que acontece muito nesse tipo de relacionamento doentio é a chamada síndrome de Estocolmo, em que você se identifica com o agressor e se compraz com a quantidade de agressões que sofre. Tanto que os psicanalistas contam uma piadinha sobre a síndrome de Estocolmo, Ed, diz que o masoquista chega pro sádico e fala: me bate! O sádico fala: não. Pô. Olha, não sei. Eu sei que assim, que já a gente pode, de consequência, né? Agora a gente tem mais esse depoimento de outra mulher que de ser agredida pela mesma pessoa. Que o viveu Naldo com ele durante 15 iria anos, participar do Dancing Brasil, não vai mais, né? Eu acho que vai haver uma represária aí em relação a ele mesmo, profissionalmente. E além desse programa, ele também estava cotado para participar do Réveillon em Copacabana. A Prefeitura do Rio de Janeiro já tá vendo para mudar. Pro Réveillon de Copacabana. Imagina só, né? É isso aí, agora 10h34, horário de Brasília. Olha, tem muitas pessoas prevendo coisas aqui. Sandra Costa, não sei vocês, mas prefiro pensar positivo. Em 2018, espero ter um bom emprego, um salário que pague minhas contas e me permita sobreviver. Espero concluir minha segunda graduação com tranquilidade. Espero ter saúde e um bom companheiro com quem possa viver bem. Sandra, que sonho, menina. Ela quer amor, dinheiro... Ela tá maravilhosa, ela quer tudo. Agora tem gente imaginando e sonhando e mirando muito alto, como o João Henrique que diz. Hashtag previsões 2018 é que Beyoncé ou Lady Gaga se naturalizem brasileiras e se candidatem à presidência do Brasil. Eu votaria nessas mulheres, não sei. Você pode também fazer a sua previsão pelo nosso WhatsApp 11-931-7009. Mande pra gente mensagens em áudio ou em vídeo, tá bom? Fazendo sua previsão para 2018. Estamos aguardando e daqui a pouquinho a gente ouve aqui no programa.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade tornar o ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho inelegíveis por 8 anos. Quem traz os detalhes pra gente é o Rodrigo Viga, nosso correspondente no Rio. Viga, o que essa dupla aprontou, hein? Bom dia. Fala, Ed Alcade, tudo bem ou não? Tudo bom, você? Tá gripadinho, né? Tô afônico, rapaz. Caí na cantoria esse fim de semana e essa rouquidão não me abandona, bicho. Tava cantando pelo bugre, cantando pras meninas ou cautando alguém? Tava cantando com os amigos, celebrando a vida. Eu também gosto de cantar, rapaz. Pena que eu canto muito mal. Mas enfim, como o ladrilho, o azulejo não reclama, então continuo no banheiro, tá, Mano Brown? Deixa eu te dizer, você sabe que Eduardo Paes e Pedro Paulo, unha em carne, carne e unha, né? Um é filiado político, outro é padrinho político, enfim. O Eduardo Paes é o protagonista, embora quem tenha mandato nesse momento seja efetivamente o Pedro Paulo, que é deputado federal. O que aconteceu? O Eduardo Paes, no seu último ano de mandato, ou seja, 2016, pós-Olimpíadas, resolveu contratar um estudo chamado de planejamento para os próximos 5 anos. Até o nome aqui o Rio do Amanhã, Visão Rio 500 e Planejamento Estratégico 2017-2020. Esses nomes são lindos, né, Viga? O Rio do Amanhã, maravilhosos. Os slogans são maravilhosos. Sempre tem um técnico que pensa, não, vamos elaborar lá um PowerPoint, uma coisa bacana, cheio de impacto visual, sabe? Com aquele nome bem rebuscado para causar impacto na sociedade. 99% não entendem o que efetivamente quer dizer, né, Mano Brown? O Ed Alcade, perdão, já chamar de Mano Brown de novo. Pois bem, acho que vocês têm alguma ligação kármica, ainda vou tentar entender o que acontece. Pois bem, o Eduardo Paes gastou 7 milhões com M de Maria, 7 milhões de reais na contratação desse planejamento estratégico para o ano, para o período de 2017 a 2020. Mas aí o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro disse que foi uma contratação visando beneficiar o seu potencial sucessor. No caso, o Pedro Paulo, que foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e conseguiu a proeza de mesmo ter o prefeito ao seu lado, ter a máquina pública, entre aspas, ao seu lado, foi secretário da Casa Civil durante bom tempo. O Eduardo Paes não conseguiu chegar nem ao segundo turno. E aí, o Eduardo Paes foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, inclusive, junto com o próprio Pedro Paulo. Os dois se tornaram inelegíveis, meu caro amigo Ed Alcade, nas últimas horas, por 8 anos. Deixa eu até ver aqui qual foi a condenação. O TRE os condenou por abuso de poder político e econômico e conduta vedada a agente público. Dá para entender, né? O programa, que em tese seria um planejamento estratégico para os próximos anos para a cidade do Rio de Janeiro, 17, 18, 19, 20, para 4 anos. Na verdade, o TRE entendeu que aquilo foi feito pensando em favorecer o Pedro Paulo, que acabou perdendo as eleições ainda no primeiro turno, chegou nem no segundo turno contra os dois Marcelos. É passível de recurso, acho até que vão conseguir derrubar esta decisão, mas fica aí a dúvida no ar, porque os dois são candidatos em 2018. O Pedro Paulo, efetivamente, renovar a sua legislatura na Câmara dos Deputados, ao passo que o Eduardo Paes, Ed Alcade, quer o governo do estado do Rio de Janeiro em 2018. Não é pouca coisa não, hein, meu caro Ed Alcade. Valeu, Viga. Viga falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Seguindo aqui no Morning Show, vamos ainda na política. A Petrobras quer que a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, devolva a bagatela de R$1 milhão aos cofres da empresa. Olha, o pedido já está na mão do ministro Edson Fachin, relator, né, do caso. Caio, vamos lá para essa definição. Essa milhazinha está perseguindo a Gleisi Hoffmann e o seu marido, Paulo Bernardo, já tem um tempinho, hein? Já tem um tempinho. Olha lá a cara dela, para quem está acompanhando a gente com imagens. A Gleisi Hoffmann, ela, como diria meu pai, não basta ser honesto, tem que ter cara de honesto, né? A Gleisi Hoffmann. Bom, o ministro Edson Fachin, ele é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e a Petrobras vem se colocando como a maior prejudicada em todas as denúncias aí da Lava Jato. Como o né?
A Petrobras, por isso, é uma auxiliadora de acusação aí em todo o processo da Lava Jato, no Supremo e tal. Então o Edson Fachin agora vai julgar esse pedido da Petrobras. Justamente, ela tá falando o seguinte, olha, no mínimo a Gleisi Hoffmann tem que devolver pra gente R$1 milhão, porque na campanha ao Senado em 2010, a Gleisi Hoffmann com o marido dela, Paulo Bernardo, que já foi ministro da comunicação no governo de Dilma Rousseff e das comunicações e também ministro de planejamento no governo do Lula, ele foi o seguinte, eles tiveram a brilhante ideia, vamos colocar a Gleisi Hoffmann, amor, vamos te colocar ali numa campanha do Senado? Vamos, mas a gente precisa de dinheiro. Quem que vai dar esse dinheiro? Olha, eu tenho um amigo meu, Paulo Roberto Costa, que é presidente da Petrobras, a gente fala com ele. Só que Paulo Bernardo não podia ir ele lá falar, não podia dar essas caras todas. Chamou um empresário, que é o Ernesto Klugen, e falou o seguinte... Paulo Bernardo era ministro, né, nessa época. Era ministro do governo Dilma Rousseff. Era do Lula de planejamento, depois de comunicação. Aí falou o seguinte, vai lá e conversa com o Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa falou, tudo bem, eu tenho essa grana aqui, eu posso dar pra Gleisi Hoffmann. Chamou o doleiro Alberto Youssef, que esses doleiros eram especializados em lavar dinheiro. Intermediou ali. Disponibiliza esse R$1 milhão pra Gleisi Hoffmann. Aí chamou esse empresário e falou, tá aqui, leva lá. Esse processo tá então desde 2010, desde a campanha ao Senado de 2010, nas costas aí da Gleisi Hoffmann, e agora a Petrobras quer esse R$1 milhão de volta. A Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, na semana passada já virou e falou, não, como indenização, além do R$1 milhão, você tem que dar mais 3 milhões. Então a Raquel Dodge está anexando no processo a devolução de R$4 milhões por parte do Paulo Bernardo, da Gleisi Hoffmann e do empresário que se envolveu nesse processo. Vão desembolsar essa grana? Como é que vai ser o desfecho disso, na tua opinião, Tonholi? Tem algo um pouco mais grave, já que a Raquel Dodge, a nova Procuradora-Geral da República, diz que agora vai punir os vazamentos de informação. Deixa eu vazar algo aqui que eu tô a fim de ser punido. Há uma investigação... Quer um suspense ou não? Um suspense pra você? Suspense. Ratatatá. Manda. A Gleisi Hoffmann, que na planilha da Odebrecht tem os codinomes de Coxa e Amante, sofre um processo em sigilo que corre, que foi para ampliação de um terminal de containers da Odebrecht no Porto de Santos, que fica aqui a 60 quilômetros de São Paulo. A Odebrecht comprou o terreno e muito depois de ela ter comprado um terreno, a Dilma assinou um decreto presidencial tornando legal a compra do terreno para ampliar a capacidade de containers da empresa da Odebrecht. Está envolvida nisso a Gleisi Hoffmann. Eu acho, respondendo a sua pergunta, que é fichinha pagar 4 milhões para essa acusação que nasce de 1 milhão, perto do que está para vir contra a Gleisi Hoffmann, vulgo coxa ou amante. Doutora Dodge, acabei de vazar algo em sigilo. Me desculpe. Quer complementar, Caio? Não, Tá, fechou. Tranquilo. Agora vamos lá, 10 horas 47 minutos, horário de Brasília. Não tem mais pra gente seguir aqui, né? Deixa eu ver onde a gente tá. Não, tá certo. Vamos pra um respiro aqui, daqui a pouco a gente segue no Morning Show. 10h48, horário de Brasília. Simbora com o Morning Show. O que é essa dançadinha aí? Achei que você ia oferecer um drink, você costumava fazer isso, mas enfim, agora com você essa já tá em outra fase. A gente vai... Olha, deixa eu então fazer, já que seu clima é festivo, Paulinha, deixa eu colocar aqui uma música. Vocês sabem, obviamente, né, esse clássico, conhecem esse clássico aqui, ó. Olha aí. Não posso cantar que eu tô rouco, Paulinha. Vai, canta você. Faz dublagem tipo o Pablo, ó. Faz eu pensar em você esquecer de mim. Nossa, até no sertanejo ele identifica tacum tacatarra. É uma espécie de fixação pelo ritmo. Como é que é? Do ponto de macumba que ele fala. A música do ponto de macumba que Só ele que fala. esse santo tá meio... Tinha tomado muita pinga já, então. Canta pra subir. Mas olha aqui, ó. Claro que é o amor, é o clássico de Zezé de Camargo, Luciano Custódio. Vamos lá esclarecer essa história, contar essa história pra gente, na verdade. Os caras têm muitos fãs, né? Isso todo mundo sabe. Mas quando surge um fã improvável, isso chama a atenção da gente, né? Chama. E qual não foi nossa surpresa ontem ao descobrir no noticiário que um
Um dos maiores fãs da dupla Zezé de Camargo e Luciano é um tal de Dieguito. Diego Armando Maradona. O maior jogador do futebol argentino, pra muitos, né? O craque. Mundial, eu diria. Mundial. Eu acho que um excepcional jogador. E o Zezé de Camargo postou em novembro, no Instagram dele, um vídeo do Diego Armando Maradona cantando, mas cantando, Edgar, com vontade. A música É o Amor. A gente tem um trechinho aí, quem acompanha a gente pela internet, nas redes sociais, pelo YouTube, vai ver agora. Olha só. O Bruno solta pra gente aí, Bruno, por favor. Olha lá. Mas já sabe que tá contagiando também, né? E agora ele vai se filmar, quer ver? Olha lá. Nossa, ele tem um microfone no carro dele. De ouro. Sendo um peixe boi. Deve ter tipo karaokê no carro, eu acho. E a esposa cantando junto, Apaixonado, né? Um tá pouco todo de mundo emo, ali. tudo bem. E você percebe que ele não tá descobrindo a música pela primeira vez, que você fica cantando com medo. Ele tá soltando a voz, ele é fã de Zezé de Camargo e Luciano. E aí, além disso, por que virou notícia de novo esse vídeo, né? Foi postado há um mês atrás, mas ontem o Zezé de Camargo divulgou pra todo mundo uma conversa que ele teve com o Diego Armando Maradona. E aí ele postou, a gente tem aí também, o Maradona mandou uma mensagem pra ele no inbox, no privado. E o Maradona escreveu assim: olha, a história de vocês é fantástica, todos deveriam conhecer, por isso eu e minha mulher somos fãs de vocês. Então assim, não é que eles só gostam da música do Zezé de Camargo e Luciano, eles conhecem a história. Deve ter visto o filme. Dois Filhos de Francisco. Dois Filhos de Francisco. E aí o Zezé de Camargo, muito feliz, respondeu, né? Disse assim: olha, que bom ver uma mensagem de um grande ídolo, obrigado a você e sua família, que Deus os abençoe, e é só o que eu peço a Deus, que abençoe vocês. Então assim, teve essa troca de mensagens e o Zezé de Camargo e Luciano em espanhol. Isso foi muito bonito. Exatamente. Até porque, Paulinha, Zezé de Camargo e Luciano, eles fazem muito sucesso na Argentina. Não é só o Diego Armando Maradona que gosta. Não sei, acho que a gente tem um videozinho aí de um show que eles fizeram na Argentina em 2015. Olha, eu lembro quando o Zezé de Camargo foi em vários programas e eles falaram: qual foi o último show que mais marcou vocês dessa história recente, dos últimos anos? E ele falou: olha, foi um show na Argentina. E tava super lotado, quem acompanha a gente pela internet tá vendo as imagens, né? Eles fazem muito sucesso e aí eles estão cantando justamente a trilha sonora do filme Dois Filhos de Francisco. Mas essa música é do filme? Não existia antes? Olha, eu conheci depois do filme. Se existia antes... Mas o filme acabou levando a história deles para um público improvável, aí, como a gente, para usar o termo ficar no termo que eu usei aqui no início, né? O filme contando a história desses caras é um filme emocionante mesmo. Eu já falei aqui no Morning Show, repito, foi um dos poucos filmes que eu fui assistir e me emocionei de chorar vendo a história dos caras, porque a história dos caras é realmente muito bonita e tá muito bem contada no filme ali, né? Agora, tem uma Dá um spoiler, Edgar. Eles fazem uma dupla sertaneja. É impressionante. Não, mas aí eu acho que também o filme ajuda a angariar mais fãs ali na Argentina. Mas os hermanos gostam de várias mas é improvável, né? E sempre houve uma resistência do brasileiro, não do argentino. Então o argentino sempre recebeu bem. O Herbert Viana talvez seja o maior desbravador aí Xuxa Meneghel desse também, intercâmbio. Né? A Xuxa também é muito querida na Argentina, mas o Herbert Viana, ele buscou essa fusão de ritmos, né? E ele sempre disse em entrevista que ele não entendia o porquê que a música argentina, especificamente, não era ouvida aqui no Brasil com mais frequência, tocada nas rádios. Até pela proximidade, exato. Né? Mas é um desbravador. E você vê a galera cantando junto ali. Eles sabem a música de cor, não é que estão ali por acaso, né? Eles foram pra ver o show do Zé de Camargo. Na imagem dá pra ver que tá bem cheio muito, mesmo. Não, foi o Festival Atlântida. Exato. Nessa entrevista que eu ouvi do Zé de Camargo e Luciano, ele fala, olha, o show que mais marcou a gente aí nos últimos 10 anos foi o show na Argentina, pela empolgação do público e tudo mais. E até agora, inesperado, de certa Exatamente. forma. O Caio
tocou num ponto que é interessante, porque você pega os argentinos que vêm muito pro litoral brasileiro, ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali é lotado de argentinos nas férias, né? Então eles pegam também bastante coisa da nossa cultura e levam pra lá. Então, pode falar, por favor, você vai lá, primeiro. vai lá. Você é tem um aquela mestre. frase do finado Humberto Eco que explica bem o espírito argentino. Argentinos são ingleses que pensam que são italianos que pensam que são ingleses, mas falam castelhano. Edgar, eu sei como jogar areia nessa amizade. Como diz o Emílio Surita, você sabe que o Maradona é canhota, né? Esquerda, tem o Che Guevara tatuado no braço. E eu tô me lembrando aqui da entrevista que o Zezé deu recentemente. Eu lembrei disso, sabia? Falando que não houve ditadura militar no Brasil. Como que é? Você lembra da expressão que ele usou? Uma militarização assistida, né? Exatamente. Pra Leda Nagli, que esteve aqui com a gente falando sobre isso também. Se falar isso pro Diego Armando, acho que o bicho pega. Provavelmente eles não conversaram sobre política, né? Provavelmente não. Pessoas andam brigando por causa de política, né, Tonali? Você eu sei que não. Não, mas se você comparar, a ditadura brasileira matou oficialmente 444 pessoas. A ditadura argentina matou 30 mil pessoas. Comparando em números, veio aquele termo cunhado pela Folha de São Paulo, que nós tivemos a ditadura branda, daí que vieram esses próceres que seguiram a ideia, falsa é óbvio, de que nós não tivemos ditadura. Fechou, Custódio? Fechou. Vamos lá, agora 10 horas e 59 minutos, horário de Brasília. O melanoma é o câncer de pele menos frequente, mas é o mais agressivo. A exposição aos raios ultravioleta é o principal fator de risco para a doença. Pessoas de pele mais clara, ruivos ou quem tem cabelos loiros e olhos claros são os mais afetados. Quem teve queimaduras antes dos 15 anos de idade e os albinos também têm risco muito maior de ter melanoma. O tratamento do melanoma se faz com a cirurgia e ela apresenta bons resultados quando o diagnóstico é feito precocemente. O paciente também pode ter de fazer radioterapia pós-operatória e imunoterapia. Quando a doença está em estado avançado, pode haver as metástases. Nesse caso, um dos tratamentos que podem ser usados é a imunoterapia, que estimula o sistema imunológico do paciente a reconhecer e destruir o tumor. Também houve o desenvolvimento de drogas biológicas que atacam pontos específicos pelo qual o tumor cresce. Fique atento às alterações na sua pele. E o mais importante, evite o sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, use protetor solar, chapéus e roupas que protejam dos raios ultravioleta, tanto o raio UVA quanto o raio UVB. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Jovem Pan Morning Show. E aí, como é que estamos aí na nossa hashtag Previsões 2018, hein, Paulinha? Estamos precisando de uma aceleração para que vocês ganhem prêmio. E temos aqui várias pessoas prevendo coisas. A Ricota Não Derrete. Olha que nome bom de perfil do Twitter. Ricota Não Derrete. Diz hashtag Previsões 2018. Os humilhados serão exaltados. Claro que não tá gostando aqui da galera. Tem que remar assim mais, que esse hein? Morning Squad é muito eficiente. Eles vão conseguir levantar essa hashtag. Temos também a Dri e um símbolo Illuminati, acredito eu, dizendo o Twitter tem que ter a opção editar. Não aguento mais ter que excluir meus tweets quando escrevo errado. Essa pessoa sou eu. Tenho muitos erros no Twitter, estou aguardando essa possibilidade de editar os tweets. Tá, já ia escrever errado, tá vendo? Pra 2018. Então continuem usando aí hashtag Previsões 2018. O Tárcio aqui, nosso amigo tueteiro, assíduo ouvinte do Morning Show, Paulinha, ele diz o seguinte: mais séries brasileiras no Netflix. Sendo premiadas, né? E concorrendo a prêmios internacionais. A gente vai ter 3%, né? Vai ser o ano que vem, a gente não tem a data de estreia, mas já tá tudo terminadinho, bonitinho. As meninas até, a Bianca Comparato e a Vanessa também estiveram aí na Comic Con, falando sobre essa próxima temporada, quando a gente vai conhecer o Mar Alto, esse lugar idealizado e maravilhoso. Eu estou muito ansiosa. Tá ansiosa? Tô, porque eu achei ótima 3%. E vai ter outras séries também. Samantha, uma série de comédia brasileira.
muito investimento da Netflix também em séries brasileiras. Falado, Paulitias. Vamos voltar à política. No momento em que Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas de intenção de voto e caçam eleitores por aí, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral vem com um balde de água fria daqueles. Nessa segunda-feira, o Gilmar Mendes disse que a corte pode caçar uma eventual diplomação dos dois, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Vamos contar melhor essa história, Caio? Vamos, Edgar. O Gilmar Mendes falou isso lá em Washington. Ele tá lá porque ele foi assinar um convênio com a Organização dos Estados Americanos para que os Estados Unidos fiquem de olho aqui nas eleições do Brasil no ano que vem. O Gilmar Mendes disse isso porque a Procuradoria-Geral Eleitoral entrou com um recurso, com uma representação no TSE, órgão tribunal do qual o Gilmar Mendes é presidente, falando o seguinte: o Lula e o Bolsonaro estão fazendo já campanha. Isso já é um fato, é inegável, né? O Lula fez toda uma campanha pelo Nordeste, acabou de voltar do Rio de Janeiro. As caravanas, Espírito Santo. Exatamente. O Bolsonaro também. O que a Procuradoria-Geral está questionando é o seguinte: para você fazer comício, showmício, para você fazer deslocamento de caravana, para você arrumar caixa de som, isso tudo tem um custo. Sem falar do deslocamento de toda essa estrutura, voo em jatinho. Então a Procuradoria-Geral está questionando o seguinte: alguém está pagando. Quem é que está pagando isso? E tem toda aquela discussão, ficaram limitadas as doações por parte de empresa, agora para os candidatos a algum cargo público. Aí tem toda uma caça às bruxas, né, para CPF de laranja e tal. Então o TSE está analisando esse recurso, essa representação da Procuradoria-Geral Eleitoral para saber de onde está partindo tanta grana para pagar esses custos, se é que a gente ainda nem está em período de campanha eleitoral autorizado, né? E o pessoal já está gastando esses montes. Aí o Gilmar Mendes disse que vai ter agora o recesso e tal. Quando voltar, deve ser a primeira pauta do Tribunal Superior Eleitoral. Já em fevereiro eles vão analisar. Se caso analisarem, olha, realmente esses dois candidatos estão gastando muito dinheiro, tá vindo de doação que não deveria ter, aí a campanha deles, a candidatura deles pode ser impugnada. O Caio, mas aí nós vamos lá, estamos partindo de suposições, né? Sim. Da onde vem esse dinheiro e tal. Digamos, vamos imaginar aqui uma situação hipotética que eu vou colocar. Imaginando que esses caras aí, tanto Lula quanto Bolsonaro ou qualquer outro que já possa ter sido envolvido em algum evento público, falando de eleições ou fazendo discursos e tal, tenha feito com dinheiro próprio, ou dinheiro de simpatizantes, ou enfim. E pessoas que estão também postulando o cargo de presidente, que já se mostram como candidatos e que estão em governos, que estão governando. Essas coisas podem vir, esse tipo de ação pode vir com publicidade, por exemplo. O governo publica coisas, quer dizer, temos lá um determinado político ocupando um cargo, faz uma propaganda. Isso pode ser considerado também uma ação visando, quer dizer, é muito subjetivo essas coisas, né? Eu acho, passando a bola para Tonholi entrar também nessa discussão com a gente, Caio, que essa próxima eleição no Brasil, pelo que se lê a respeito, pelo que os comentaristas políticos falam, será o maior confronto judiciário que a gente tem notícia nessa história recente da democracia brasileira. Porque é um processo que envolve a questão penal do crime em si, é um processo que envolve ali o direito eleitoral também, que são várias coisas que estão em jogo num sistema intrincado em que recursos podem ser colocados de todos os lados, tanto por exemplo, da candidatura do Lula, né? Que entra com recurso nos tribunais superiores e pode ser absolvido, inclusive, de coisas que ele foi condenado em instâncias menores, abaixo. E também recursos dos oponentes, que se ele for bem sucedido nos recursos e na defesa que ele fizer e puder continuar sendo candidato, vem os recursos dos oponentes, que vão querer pleitear na justiça a retirada dele, né, Tonholi? Eu acho que é uma briga jurídica que a gente vai levar aí e vai se arrastar até o momento próximo da eleição. E quanto mais próximo, mais os ânimos estarão acirrados, mais definidas as questões com base nas pesquisas, Tonholi. A gente está num balaio de gato aí que vai ser curioso observar, no mínimo. Bom, o Lula é réu em 7 ações e o João Gebran Neto, que é o presidente do TRF4, já deu seu voto, mas está em sigilo.
volta a falar algo que eu alertei aqui no Morning a semana passada, pelo fato do Lula ser idoso. Os processos dele levam o carimbinho idoso, que tornam eles mais céleres, mais rápidos. Mas nós temos que ver que tempo de festas, como diria o Paulo Francis, é Natal. Os sinos bimbalham. Bimbalham os sinos. Enquanto os sinos bimbalham, a guerra está instituída, né? Então, a gente tem que esperar tudo. E vamos pegar alguns elementos esparsos na mídia de hoje. Por exemplo, a revista Veja, sempre que eu acordo às 6 da manhã, isto é, sempre, eu vou visitar todos os sites. A revista Veja está trazendo hoje no seu site que o Bolsonaro, numa entrevista ao Estadão há muito tempo, elogiou o Hugo Chávez, falando que ele era o futuro, né? E falando que todo militar, no fundo, é um comunista. Por outro lado, a gente tem uma porrada do outro lado hoje, dada num editorial de poucas linhas no jornal O Globo, Edgar, intitulado, bem curtinho, vou até ler, Igualdade. Olha aqui, ó. Pode-se entender a benevolência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com Lula, ao dizer, prefiro combatê-lo na urna a vê-lo preso, devido à convivência dos tempos de resistência de ambos à ditadura militar. Mas o Brasil de hoje, felizmente, é outro, diz o Globo. Um país em que as instituições republicanas estão sendo reconstruídas a duras penas e que, para se consolidarem, todo cidadão, não importa qual, tem de ser tratado como manda a lei. Aí em caixa alta, o pé editorial, inclusive Lula, é claro. Então, vamos esperar tudo, porque enquanto bimbalham os sinos de Natal, a guerra já está instituída e é a guerra por todos os lados. Você citou muito bem a guerra judicial, já estamos em plena guerra midiática. Isso porque não colocamos aqui no nosso molho na conversa a notícia, a capa da revista Veja com relação à delação de Palocci. Que promete aí jogar mais ainda no ventilador, falando dessa história aí da doação de $1 milhão de dólares ou reais pelo Gaddafi. $1 milhão de dólares pelo Gaddafi para campanhas do PT, né? O que já poderia causar a extinção do partido por conta disso, pelas regras eleitorais, né? Nós falamos hoje aqui no programa que o Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de 500 mil, ex-assessor do Temer, virou réu ali na questão da mala e que ele fazia lobby no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Quando o Palocci, que você acabou de citar, falar o que ele sabe sobre a nomeação a pedido de empresários mancomunados com o PT para conselheiros do mesmo CAD, velho, o bicho vai pegar. Agora 11h16, horário de Brasília. Agora sim, a senhora aceita um drink? Obrigada, querido. Sim, aquele Sex on the Beach, um Manhattan um Dry Martini. Manhattan hoje vai um Negroni. Nesse horário, né? 11h19, o bar já abriu. Um Blood Mary. Qual que é o teu drink favorito, Toioli? Caipirinha de saquê. Apesar de eu ser um homem de leite e frutas. Quer falar, Caio? Quer falar, Custódio? Aproveita. Qualquer caipirinha. Qualquer uma. Eu só bebo cerveja. Aí, garoto. Olha lá. E o teu, Paulinha, falando sério? Não bebo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Os indicados ao Globo de Ouro, que premia os melhores profissionais da televisão e do cinema, foram anunciados ontem nos Estados Unidos. E quem é que traz aí, né, os detalhes pra gente? Você, Paulinha, pode mandar aí os principais termômetros do Oscar aí pra gente. Vamos lá. Exatamente, é o primeiro prêmio que já começa a balizar o que a gente espera que vai acontecer no Oscar, né? É um prêmio importante, o Globo de Ouro, né? É um dos mais importantes, dado pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood. A premiação mesmo acontece em 7 de janeiro, por isso que eu falei, é o primeiro da série, né? Depois tem o SAG Awards, então dos atores, dos diretores, dos roteiristas, aí todos os sindicatos premiam até a gente chegar no Oscar, que acontece em março. Então, 7 de janeiro acontece a festa de premiação em Los Angeles, com a apresentação do Seth Meyers. E aí a gente tem dividido entre televisão
e cinema. E também dividido entre drama e comédia musical. Então, normalmente o Globo de Ouro tem muitos indicados, né? De depois pro Oscar, isso acaba diminuindo um pouco, porque as categorias, por exemplo, de ator e atriz, não tem essa divisão de comédia musical e drama. Pra televisão, um dos destaques aqui em número de indicações é a série Big Little Lies, da HBO. Tá disponível agora para assistir na HBO Go. Uma série com a Nicole Kidman, a Reese Witherspoon, a Laura Dern. Quer dizer, é um grande elenco, incrível elenco. É uma história fechada, apesar de que a minissérie teve a confirmação agora, nesse final de semana, de uma segunda temporada, que a gente não sabe se vai continuar na vida desses personagens aí que a gente acompanhou, ou se vai trazer uma história diferente. A gente tem algumas séries, né, que são antológicas, então cada temporada traz uma história diferente. Big Little Lies tem 6 indicações com 4 categorias, porque, por exemplo, na categoria de coadjuvante, tem 2 indicadas, a Laura Dern e a Shailene Woodley, e também na categoria Melhor Atriz, 2 indicadas, a Nicole Kidman e a Reese Witherspoon. Também concorre o Alexandre Skarsgård, esse homem maravilhoso como ator coadjuvante. Exatamente. Laura Dern é legal, eu gosto dela. Não, todos. Essa série realmente, essa minissérie, vocês têm que assistir. É uma qualidade incrível. É o Jean-Michel Vallée, que é o diretor, um diretor de cinema, elenco de cinema, qualidade maravilhosa e um roteiro muito bom, baseado em um livro. E dessa vez a gente vai ter Game of Thrones na briga. Game of Thrones não entrou ali para concorrer a Emmys, perdeu a data de inscrição pela estreia em outra época, e aí não concorreu ao Emmy, mas agora concorre ao Globo de Ouro e vai bater de frente com a série The Handmaid's Tale, que foi a vencedora do Emmy Melhor Série Drama esse ano. Então vai ser uma disputa que a gente ainda não acompanhou. Essa série da Hulu, ainda inédita no Brasil, que só estreia em março do ano que vem pelo canal Paramount, brigando com Game of Thrones, que tá na sua reta final. A gente vai acompanhar aí essa disputa. Como melhor série drama, também concorrem Stranger Things, The Crown, que tá no ar com a segunda temporada na Netflix, e This Is Us, uma ótima, excelente série da Fox, que tem que ser vista nos Estados Unidos já na segunda temporada. Aqui no Brasil, a primeira temporada acabou de ser exibida. Então, Paulinha, mas você não vai dar spoiler de nenhuma série, né? De nenhuma, e eu nem vou me aprofundar muito nas histórias. Você arrumou aqui. Mais um vigilante aqui, ó. Vigilante é o que não falta, né? Vigilante telespectador. Vigilante é que a gente não conversa, falta né? aqui. Lá na redação sobre filmes, fala, Paulinho, eu quero assistir um filme. Nossa, é muito bom, ele morre no final. Assim sou eu. O Vinícius tá falando isso porque ele tá com invejinha, que ele queria estar dando essa nota, que ele também gosta bastante de séries de cinema. Na verdade, eu queria comentar sobre um filme, mas a Paulinha vai falar depois, eu comento. Eu ainda não entrei na parte de cinema. Também aqui em séries a gente tem disputa da melhor atriz Jessica Lange, Susan Sarandon, a Jessica Biel de The Sinner, uma série nova que tá na Netflix desde agosto, muito boa. Aí você pergunta, e Twin Peaks, que fez tanto barulho? Só tem indicação pro Kyle MacLachlan como melhor ator. Vamos para cinema, então. Assim como pediu o Vinícius agora, o grande destaque é para o filme A Forma da Água, ainda inédito no Brasil. A previsão de estreia aqui é 11 de janeiro, então a gente só vai ver o filme depois do Globo de Ouro. Então, muito provavelmente ou consagrado, ou, enfim, não tendo ganhado os principais prêmios, mas a gente só vai poder ver depois. É um filme do Guillermo del Toro, o diretor do Labirinto do Fauno, que traz uma história surreal, que se passa na década de 60. É a história de uma faxineira muda que vai arranjar aí um relacionamento estranho com uma criatura aquática. O Guillermo del Toro é especialista em construir fábulas surrealistas, assim, mas que remetem a sentimentos muito humanos. Esse filme tem sido elogiadíssimo e é uma das grandes expectativas agora já pro Globo de Ouro. A gente tem também concorrendo Dunkirk, filme que já passou no Brasil, elogiadíssimo, do Christopher Nolan, um filme de guerra muito interessante, com imagens incríveis. E aí, Corra. É esse o filme que o Vinícius quer falar, que é um filme de terror e suspense, com pitadas de humor, e que emplacou no Globo de Ouro como um filme que concorre a melhor filme comédia ou musical. E isso deixou as pessoas espantadíssimas, tipo, mas como? Se é um filme de terror, é um filme de suspense. É aquela velha história, a gente tenta emplacar pra uma categoria, se colar, colou, sabe assim, Ed? Sim. É claro que não é comédia musical. Colar, colou, bom, vamos tentar encaixar, porque de melhor drama não rolaria. E rolou de comédia musical. Agora, o que muita gente tá falando a respeito desse prêmio? Que tem algumas coisas que poderiam ser um pouco diferentes, que as pessoas não esperavam. Então, por exemplo, a categoria de melhor diretor só tem homens brancos concorrendo. Não tem nenhuma mulher,
e não tem nenhum negro. De repente, poderia ser o responsável de Corra. Exatamente. O Arcon tá com custódio. sono, né? Porque afinal ele não viu nenhum filme e não vê série porque ele tem 2 gêmeos. Então ele não gosta dessa... Dorme 7h30 da noite? Não. Pois é, essa é a vida do Arcon. Ele não consome cultura, que pena. Adrenalina pra ele é o quê? Não tomar as vitaminas? Uma outra coisa que também chamou muita atenção, vocês lembram que eu falei aqui que o Ridley Scott tinha optado por tirar o Kevin Spacey do próximo filme dele? Depois das acusações do Kevin Spacey, ele faria um papel de coadjuvante no filme novo do Ridley Scott. E aí, o que é que aconteceu? Ele pediu pra tirar o Kevin e colocar um outro ator, o Christopher Plummer, fazendo o papel de um magnata em todo o dinheiro do mundo. E sabe o que é que aconteceu? O que aconteceu? Esse filme tá cheio de indicação, Edgar. Inclusive pra ator coadjuvante. Olha. Pra esse cara que substituiu o Kevin Spacey. Então, Christopher Plummer também concorre aí. Se você quiser ver a lista completa dos indicados, são muitos inúmeros. O Arcon tá com sono agora, então vou deixar ele dormir. Tá lá no meu blog, jp.com.br/Paula Carvalho. Sim ou não? O Kevin Spacey tá fora do House of Cards por causa das denúncias? Sim. Claro, sim, foi rompido o contrato. A Netflix tem uma política de tolerância zero contra qualquer caso de assédio. Muito bem. Vamos lá, vamos para as previsões dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. O que será que eles estão prevendo para 2018, hein? Bom dia, aqui é a Thalita Keis de Brasília. Bom dia! Minha previsão é mais uma vez que eu vou tentar ganhar, né? Na Mega da Virada. Ah, bom, aí, hein? Ed, eu vou te dar o prometido veleiro, que todo ano é a mesma coisa. Nossa, vou cobrar. Você vai levar todos nós para as Maldivas. Olha aí. Que show, hein? Esse ano sai. Bom dia, galera linda. Aqui é o Moisés Machado de São Mateus. E aí? A minha previsão pro ano que vem é que o Lula vai se arrepender, vai devolver toda a grana que ele roubou do nosso país e pedir desculpa, né? Vai mudar pra Cuba e vai ficar por lá. Só que não, né? Vai continuar sendo o cachaceiro de São Bernardo do Campo. Pra vocês aí, um forte abraço e tchau, tchau. Aqui é Diego de Cambé, Paraná. Ó, uma previsão pra 2018 eu vou cravar e vocês vão confirmar comigo, tenho certeza. As contas virão e a gente vai ter que pagar. A única coisa que eu tenho certeza. Valeu, galera do Morning Show. Olha aí, ó, eu tenho uma previsão também aqui. Não sei se vai se confirmar, hein? Já vou avisando. Que Cláudia Leite vem amanhã no Morning Show. Tá zoando. É a minha previsão. Não sei se confirma ou não. É amanhã isso? Fica a dúvida no ar, mas eu tô prevendo isso. Ela vai falar de Lacradora, essa música que já causou. Ela vem falar de Lacradora, outras coisas. Baldinho de gelo. Intrigas. Enfim, música. Eu só quero dançar baldinho de gelo aqui com Cláudia Leite nesse programa. Essa é Baldinho de Gelo? Essa é Lacradora, a música nova da Cláudia Leite, que já deu o que falar. Feminista? Não joga mulher contra outra? Invejosa. Olha, faz um rap, Paulinha. Você já tá fazendo, já tá fazendo. É uma introdução à Lacradora. Eu não sei, é uma previsão, gente. Sei lá, vamos ver se vai se confirmar. Amanhã aqui no Morning Show. Você tá falando que a Cláudia Leite vem amanhã no Morning Show, é isso? Ela vai sentar aqui do meu ladinho. O departamento de hashtags não fez essa hashtag de previsões? Eu tô mandando a minha. Qual que é a sua? Que ela vem amanhã no programa. Olha, se ela faltar, não adianta chorar o leite derramado. Será que ela vai vir? É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, a partir. Você nunca viu uma mulher tão bonita assim perto. Das 10 da manhã, aqui com informação, prestação de serviço e entretenimento no Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau.